Olá, hoje a gente vai conversar com um fotógrafo incrível que a gente gosta muito, que é o Érico Hiller, né? E eu vou ler um pouquinho a biografia dele. Não gosto disso, mas né? É tão extensa. Mas é um resuminho, né? Érico Hiller é um mineiro residente em São Paulo, fotógrafo humanista independente, documentarista do impacto social e contador de histórias. Com 5 livros publicados: Emergentes de 2008, Ameaçados de 2012, A Jornada do Rinoceronte de 2016, A Marcha do Sal de 2018 e Água de 2020. É bastante coisa e bastante história para contar, né, Érico? Tudo bom? Olá, Tudo bom? tudo bem? Prazer falar com vocês, é uma alegria sempre e muito bom a gente estar junto aí para falar de fotografia. Ah, que bom, a gente fica feliz também. Ô Érico, falar do teu trabalho é realmente assim complexo, porque as tuas temáticas são complexas, mas assim, de uma forma tão interessante que, na verdade, o que você traz pra gente de imagem é aquilo que realmente toca a sensibilidade de todo mundo, toca o nosso coração, né? Esses temas que você escolhe são ricos, incríveis nessa questão humanitária. Agora, me diga uma coisa, pensando um pouquinho para saber lá, um pouquinho mais de trás ali, na verdade, você fez comunicação social, né, Érico? E aí, como é que você veio? Conta para nós aí como é que você veio parar na fotografia. Que não é muito difícil, porque dentro da graduação sempre tem um pouquinho de fotografia e tal. Mas foi esse bichinho picou aí quando? É uma boa pergunta, porque a fotografia, o amor por essa forma de se expressar, ela se manifesta de formas diferentes nas pessoas. Desde que eu me lembro da minha infância, mais longínqua na minha memória, eu lembro da minha relação, do meu amor pela imagem. Eu sempre fui um apaixonado por cinema, sempre fui apaixonado por arte. Eu era daquelas crianças que desde 4 aninhos de idade desenhava bastante. Com o tempo, eu fui desenvolvendo uma habilidade para o desenho relativamente boa, ao passo que os meus amigos saíam para jogar bola, jogar futebol, eu ficava trancado dentro do meu quarto desenhando, escrevendo. Então esse era o meu jeito, né? Foi a minha infância. A fotografia, ela foi aparecendo com o tempo como uma forma de dar prosseguimento a algo que já existia. Só que assim, isso tudo, estou falando de vocação, de paixão, de interesse, de hobby, de amor por alguma coisa, né? Não necessariamente uma profissão. Eu comecei a trabalhar depois da faculdade com outras coisas, com tecnologia, ali naquele começo da era da internet. Trabalhei desenvolvendo e vendendo projetos de TI, de tecnologia, mas eu sempre tive a imagem como algo a que eu gostaria de retornar na minha vida. Não retornar, poder dar voz àquilo. E aí, de certa forma, até um pouco tarde, Tânia, com 25, 26 anos já, a fotografia ela retornou com tudo, mesmo já depois da faculdade, como algo redentor para mim, onde eu falei, cara, deixou de ser um sonho, é minha única opção de tentar ser feliz, de dar sentido à minha passagem por aqui, a minha trajetória. Então eu amo demais isso. Se eu conseguisse viver minimamente da fotografia, se eu conseguisse fazer um pouco mais de fotos do que apenas nos finais de semana, nossa, eu ia ter uma vida muito interessante. E aí foi começando aos pouquinhos, eu fazia uma foto ali, outra aqui. Eu lembro da minha primeira foto que eu vendi por R$100, e aí depois me chamaram para fotografar um evento, uma coisinha ali, outra aqui, daí foi acontecendo. Então ficou claro para mim que esse seria o meu caminho, e tem sido a minha vida pelos últimos 20 anos. Eu tô com 46, vou fazer 47 anos agora, e desde os 26 anos de idade mais ou menos. Então há 20 anos eu respiro a composição da imagem, sabe? As 4 linhas da fotografia como a minha maneira de viver e de ver É a o tua mundo. ferramenta, né, Érico? Porque
você se entrega, a tua foto ela é única, então a gente olha para ela assim, mesmo que às vezes é uma inspiração ou é alguém que a gente já conversou sobre isso em outras vezes, mas assim, quem são aquelas perguntas assim que a gente não vai te fazer, quem é que inspira você e tal, né? A gente se auto-inspira às vezes também, né? Puxa, gostei dessa foto, mas eu queria, mas Érico, me diz uma coisa, você sempre teve essa relação já com o documental, com essas causas sociais e ambientais que você fotografa agora, ou é uma coisa que tem acontecido mais assim nos últimos anos, assim, ou foi desde o começo que isso te interessou na fotografia? Dos temas ambientais, você diz? Olha, eu acho que todo fotógrafo, todo documentarista de uma maneira geral, isso vale para o cinema também, todo fotógrafo tem que estar atento aos temas e às histórias que lhe tocam profundamente. A gente se envolve com um projeto ao longo de 5, 6, 7 anos, são envolvimentos duradouros que nos tiram muito, nos extraem muito e que vêm cheios de ônus e bônus, né? A gente paga um preço muito elevado por essas escolhas. Então, eu acho que a escolha do tema é exatamente como escolher uma faculdade, uma universidade, uma profissão. É algo que você vai respirar aquilo durante muito tempo. Então, a escolha do tema, ela tem que ter muita verdade. O fotógrafo tem que ter muita verdade consigo mesmo, muita honestidade, não pode ser algo de modismo, não pode ser algo fake, porque nós fotógrafos temos um pouco, eu digo isso por mim, a tendência da gente se boicotar e achar que algumas coisas já estão suficientemente satisfatórias e ok, e que aquela foto já está boa e tudo. E não, o envolvimento ele realmente é profundo, ele é de longo prazo. E o que eu fiz basicamente foi olhar para o meu entorno e falar, poxa, o que me incomoda no mundo? O que eu gostaria de ver diferente, né? Então eu acho que o meu grande tema de trabalho da minha vida inteira foram as desigualdades sociais. E aí elas manifestadas em diversas formas. Então, um olhar para o gênero, um olhar para o desrespeito que nós temos com a vida selvagem, tanto com a fauna quanto com a flora. As desigualdades sociais nas grandes cidades, esses crescimentos econômicos, como é que a população vive o cotidiano durante momentos de emergência social. Tudo isso foi foco de pesquisa, de estudo, de trabalho que iam se convertendo em histórias e textos e fotografias. A questão ambiental, eu não me considero um cientista do meio ambiente, eu não me considero um especialista em mudança climática, mas as mudanças do clima no planeta eram assuntos recorrentes aonde quer que eu fosse. Então isso impacta demais a vida das pessoas, principalmente na zona rural, sabe? O jeito que o clima vem se transformando e impactando os meios de produção, especialmente nos últimos 10 anos. Então, eu venho entendendo que as coisas são relativamente indissociáveis, vamos dizer assim. Não dá para a gente tratar uma coisa e virar as costas para outra. É tudo um assunto só. Eu quero ver como que as pessoas comuns no mundo inteiro vivem no seu dia a dia diante dessas imensas transformações sociais, econômicas e ambientais. E é nesse grande estudo que eu me envolvi. Como eu falei, como se fosse uma longa faculdade de 20 anos de duração que eu tô nela até hoje, buscando o meu mestrado, que está longe ainda. O meu mestrado na vida, o meu mestrado na fotografia, o meu mestrado sobre pessoas. E cada vez mais eu me convenço que eu estou só começando, eu estou engatinhando e talvez não, eu tenho certeza que essa vai ser uma busca de vida. Eu vou estar com convicções e impressões mais complexas e tentando apontar caminhos mais luminosos e refletir sobre a vida até a minha maturidade. Então eu venho fazendo isso há bastante tempo e me vejo fazendo isso por mais tempo. Que bom, ficamos bem felizes mas com isso. Muito legal. E você sabe que ouvindo essa tua fala, eu lembro da jornada do rinoceronte. Do teu envolvimento, sabe, Érico, até hoje me emociona quando eu lembro de um rinoceronte que morreu. Como era o nome dele?
Como? Hope. Hope. Isso, e que quando você soube, você realmente ficou muito, muito emocionado e tocou muito você. Porque essa tua jornada, o nome é incrível, a jornada do rinoceronte, que são outros animais, como você mesmo falou, flora, fauna, que te tocou, que você foi atrás dessa questão e que eu enxergo, olhando assim, você falando de todas essas questões que são incômodos mundiais, né? E que te tocam muito, para depois a gente falar dos teus projetos atuais, mas a jornada do rinoceronte, que virou um livro, inclusive, ela começou como? Eu tenho assim essa indagação, sabe? Como é que foi ali? Sim, é uma pergunta interessante, porque a escolha do tema, Tânia, eu acho que ela não nasce, pelo menos para mim, ela não nasce daquela coisa de você apontar uma direção e falar, pô, o que temos para hoje? Não, o tema ele vem muito naturalmente mais de fora para dentro do que de dentro para fora, quando você está com as antenas devidamente preparadas para receber o mundo e para olhar as coisas do mundo. Não que eu não tenha tido relutâncias éticas ou fotográficas do ponto de vista por que eu deveria fazer um trabalho sobre rinoceronte, né? Enfim, será que eu teria condições? O Brasil não é um país, um habitat natural desses rinocerontes. E enquanto eu fazia o projeto Ameaçados, eu tive acesso a diversos contextos e informações onde espécies de fauna e de flora sofriam pela presença do homem. E especialmente a história do rinoceronte me afetou, me alarmou particularmente, porque é uma história da ganância humana. São poucos rinocerontes no mundo. O rinoceronte, ele viveu mais de 50 milhões de anos na Terra. Ele era da megafauna. No passado, ele era um animal gigante. Ele foi o maior mamífero terrestre que já existiu. E aí a evolução foi confinando essa criatura a poucas espécies menores, né? E é um animal emblemático, um animal que tem aqueles chifres na frente, né? E eu já tinha visto alguns rinocerontes, eu tenho um impacto grande dos meus encontros presenciais com esse animal especialmente. Muitos de nós, às vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente não vai ter a chance de ver um rinoceronte ao vivo, assim, a não ser que a gente vá para um zoológico, alguma coisa. Mas a crise do rinoceronte é uma crise sul-africana, porque 95% dos rinocerontes do mundo estão na África do Sul, e alguns distribuídos pelo resto do continente, e alguns outros distribuídos pela Ásia, especialmente Índia e Nepal. E aí eu achei um tom apropriado. Eu queria falar sobre a ganância humana, eu queria falar sobre a nossa insensatez, a nossa capacidade de destruir, a falta de empatia com outras formas de vida, mas não de uma maneira direta. Às vezes você quer fotografar algumas coisas que são literalmente infotografáveis. Por onde começar? Como fazer? Então, o rinoceronte em si, ele não é o tema do projeto. Ele é um caminho do projeto para eu falar desses temas que eu mencionei. Então, o que acontece com o rinoceronte, na verdade, é o que acontece com todos nós. Se a gente é capaz de fazer isso com um animal tão emblemático, o que dizer com outras espécies, né? O que dizer com o resto do planeta? Então, eu encontrei no rinoceronte o tom certinho que eu queria para poder desenvolver uma reflexão, um pensamento, uma fábula imagética, visual sobre o nosso tempo. E eu me dediquei bastante a isso. Eu fiquei muitos anos trabalhando, não só do ponto de vista da proteção, mas da caça ao rinoceronte, depois o consumo do chifre. Foi um trabalho que eu acredito que tenha sido bastante inédito, bastante completo, assim, que me deu um prazer muito grande. Até o último dia de fotografia, assim, eu lembro que a última foto do livro, de quando eu fiz a última foto do livro, que foi uma foto emblemática de uma mão segurando um chifre. Eu fiz essa foto no dia 22 de setembro de 2015, que é o Dia Mundial do Rinoceronte. Então, no dia de se proteger o rinoceronte, no dia de se celebrar os esforços de preservação e de conservação, eu estava lá em Hanoi, no Vietnã, sentado com um traficante, ele me mostrando ali um chifre para ser vendido, uma pecinha pequenininha. Então, assim, tudo que eu mais queria era enxergar como nós somos injustos. E nesse dia eu enxerguei. Então, eu cumpri um papel que compete ao fotógrafo documental hoje, sim, que é ser testemunha.
poder transportar contextos, trazer alguma coisa que você viu lá do outro canto e trazer para cá e compartilhar com as pessoas aqui do nosso convívio, né? É algo que eu me propus a fazer e que me deu um senso de realização e um senso profissional e um senso de justiça e de ética fotográfica muito grande. Foi um dos trabalhos que mais me impactou assim na minha vida. Então, assim nasceu esse projeto. E o título, A Jornada do Rinoceronte, veio antes. Eu desde o meu primeiro dia de trabalho, eu já queria que o projeto tivesse esse título. E assim foi. Foi A Jornada do Rinoceronte do começo ao fim. Sem contar que a escolha da capa você não precisa nem abrir o livro. Aliás, aproveitando até um gancho aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, né, então, aonde podemos comprar seus livros, né? Eu tenho alguns, mas aonde as pessoas podem encontrar teus livros? Então, os meus livros, como não são tiragens muito grandes, infelizmente muitos deles já estão esgotados, mas ainda existem alguns que eu comercializo através da editora que me representa, que é a Vento Leste. Então, a ventoleste.com, o site ventoleste.com, você consegue encontrar com certeza, por exemplo, o livro Marcha do Sal, tem vários outros projetos meus que tem lá, mas alguns livros infelizmente já estão esgotados e eu estou trabalhando para reimprimi-los. Érico, voltando um pouquinho para essa história dessa ganância humana e tal, como é que você fica, né, emocionalmente lidando com isso? Como é que você consegue transmutar isso, né, nas imagens? Como é que você consegue se descolar e voltar assim a ficar de boa depois de você assistir tanta coisa, né? Porque não é um teatro, né? Outra pergunta muito boa e de resposta não fácil. Eu acho que tudo que você vive, de certa forma, respinga para dentro da sua fotografia. Então, quanto mais intensa, verdadeira e honesta é aquela experiência que você viveu, isso vai ficar perceptível na fotografia. Ao passo que o contrário também é verdade. Se a gente faz uma foto fakeando alguns aspectos, se você faz uma foto preguiçoso, se você faz uma foto sem esperar a luz apropriada, isso também fica visível. Então a fotografia ela traz sim uma verdade do que o fotógrafo viveu, né? E dito isso, eu tento viver intensamente todas as minhas experiências. E como eu vivo experiências não necessariamente agradáveis, eu acabo tendo contato com muitas pessoas em situação de desespero e sofrimento, eu trago um pouco disso comigo e tudo na fotografia ela vem com um ônus e com um bônus, né? Eu não faço a minha fotografia pensando em recompensas, nem em bônus, nem em premiações, nada disso, mas eu tenho uma coleções de memórias tristes e alguns dissabores que eu acabei vivendo que enriquecem a minha fotografia, enriquecem a minha experiência humana, mas não deixam de trazer calos, né? Calos e dores e cicatrizes na minha alma. Eu carrego todas elas, o custo disso, infelizmente, é maior do que eu pude constatar. Eu tenho alguns problemas psicológicos, eu tenho alguns pequenos problemas físicos decorrentes da trajetória que eu escolhi. Então, esse é um ônus que eu carrego comigo. E tenho dias muito difíceis, pessoalmente falando, mas eu acho que é um caminho inerente aos atores, aos músicos, aos escultores, aos escritores. E assim, eu tô aqui, eu tô vivo ainda, eu me sinto relativamente saudável, um pouco não saudável. Eu lido com as minhas frustrações, eu lido com os meus medos, com tudo que eu carrego e tento tirar uma lição, uma história positiva de tudo isso. Não é fácil não, mas eu não vou dizer que eu me arrependo. As experiências que eu vivi, eu as vivi, elas estão nas minhas fotografias e quando eu consigo imprimir uma fotografia algo genuíno que eu tenha vivido, eu acredito que essa é a verdadeira fotografia. Então, eu não sei te dizer daqui para frente, eu não sei te dizer daqui para o futuro, mas o passado foi escrito dessa forma. Eu acho que isso só enriquece, né, o teu trabalho e a tua fotografia, né, porque é a experiência, né, que vai transformando também o teu olhar, né,
nesse caminho, né? Você vai buscando outros pontos, né? E sensibilizando. E joga toda essa carga na fotografia, né? Eu me interesso mais pela experiência humana do que pela fotografia tecnicamente em si. Eu abriria a mão de estar com a câmera, eu abriria a mão de ficar tratando foto na tela do computador para poder enxergar de perto algumas coisas. Então eu fui atrás das histórias que eu queria. Eu busquei algumas experiências, algumas coisas que eu vivi, mesmo esse ano naquele hospital lá que a gente conversava, que eu vivi na Etiópia. Então a história dos rinocerontes são coisas que eu vim carregar comigo e que a fotografia passa a existir no momento que você compartilha. Quando você publica, ou posta numa rede, ou imprime num livro, ou põe numa parede, a fotografia passa a existir. Então aí a conexão tá feita entre o que você viveu e o que você vai compartilhar. Se você não compartilha, isso tem algum outro nome, que não é fotografia. É qualquer coisa, sei lá, é diário, é memórias, sei lá, mas não é fotografia. Eu acho que o compartilhamento está no DNA da fotografia. Se você é fotógrafo, pressupõe-se que você vai mostrar Exato. o que você fez. E aproveitando até esse gancho, depois até tem um comentário aqui sobre o hospital, mas eu lembrei da Marcha do Sal, porque você falando dessas questões mesmo, o fotógrafo documental que trabalha, né, as tuas questões, vamos dizer assim, essas que você lida, que eu falei que elas são pesadas, não as atuais, então, que você está trazendo e está fazendo agora, já vamos voltando falando dela. Mas a Marcha do Sal, para quem não sabe, você fez o caminho do Gandhi. E ali foi uma escolha através do quê? Você é budista? Ou a partir de onde saiu a Marcha do Sal? Eu diria que é um dos meus projetos mais pessoais. Eu fiz a marcha sem saber se isso ia virar um projeto depois ou sem saber se eu ia publicar depois. Então, eu caminhei, claro que eu fui com a minha câmera lá pendurada, mas isso partiu de um momento da minha vida em que eu cruzei alguns vales na minha vida que me fizeram estudar um pouco de história indiana, história oriental. Eu tive acesso ao Mahatma Gandhi, que eu já conhecia, mas aí eu li a autobiografia dele, li outros livros dele, assisti aquele filme maravilhoso do Richard Attenborough, e eu me impus silenciosamente uma vontade de refazer essa caminhada dele, mas foi uma caminhada que, assim, hoje ela nem é um ponto muito turístico, não é um ponto de peregrinação na Índia nem nada, e tanto que eu fui para lá sem saber o que eu ia encontrar. Eu fui sem nenhum hotel marcado, eu fui sem muito planejamento. Eu falei, olha, é uma experiência que o maior beneficiado serei eu. Eu vou ganhar com aquilo de alguma forma, como um desenvolvimento mental, espiritual. Eu queria me conhecer, eu me impus algumas restrições de dieta, entre outras coisas. Eu observava alguns dias de silêncio absoluto e eu sabia que tudo isso ia ter um eco dentro de mim. E sempre quando há um eco dentro do fotógrafo, há um eco na fotografia que ele produz também. Então eu fui com uma câmera pequenininha, com uma lente bem pequena, fixa também, pendurada assim, e eu ia caminhei durante um mês, 400 quilômetros, fiz exatamente o percurso que o Gandhi fez em 1930, de Ahmedabad até a praia de Dandi. E eu falei, poxa, um dia isso aí vai acabar virando um livro. Eu fiz muitas anotações, né? Fiz muitas leituras nesse período. E aí depois eu acabei publicando um livro com esse mesmo nome, A Marcha do Sal, onde eu compartilho as minhas reflexões, falo muito de fotografia, falo muito de justiça social, falo muito de... Ali já foi ficando muito claro para mim também a parte do saneamento, o impacto da falta de saneamento da água. Então, quando eu terminei esse projeto, já foi ficando claro para mim, talvez qual pudesse ser o meu grande projeto fotográfico depois. E aí, quando eu terminei essa caminhada e voltei para o Brasil, eu vivi um longo momento de silêncio, de mudanças internas na minha vida. Eu estava morando numa casa afastada com a minha família e eu falei, poxa vida, ficou claro para mim várias coisas na minha reflexão, né? E uma delas era que eu deveria me dedicar a fotografar falta de água e falta de saneamento pelo mundo. Então imediatamente foi o que eu fui fazer logo depois que eu cheguei.
E aí, quando eu nem tinha lançado o livro ainda, eu já estava me vendo numa situação de estar planejando a primeira viagem do Projeto Água. Então, eu lancei esse livro da Marcha do Sal em novembro de 2020, e eu lembro que em agosto daquele mesmo... Desculpa, novembro de 2018, e eu lembro que em agosto daquele mesmo ano eu já tinha feito uma primeira viagem pensando no Projeto da Água. Ou seja, eu meio que... teve uma intersecção entre assuntos aí. Eu comecei um projeto mesmo antes de lançar o projeto seguinte. Então, foi algo muito especial na minha vida, que tem um impacto imenso em mim até hoje. Eu passei por várias transformações pessoais que não foram sazonais, que foram duradouras. Eu estou falando de algo que eu fiz em 2018, há 5 anos atrás, e que estão muito presentes na minha vida até hoje. E Érico, conversar com você é algo assim indescritível, é muito bom, tem muita coisa pra gente falar, e o tempo passa e a gente tá aqui num podcast que tem um tempinho, né, pra gente mais ou menos organizar, mas tem algo que está acontecendo. Então, assim, eu acho que para a gente encerrar a nossa conversa, parece que foi tão rápido, mas não foi, é esse projeto Água do Brasil. É a Água e o projeto a violência contra a mulher, né? Eu queria que você deixasse, assim, para a gente poder encerrar essa conversa agradável, conta esse momento que você está vivendo agora. Eu estou vivendo um momento muito desafiador, um pouco de frio na barriga, de ansiedades envolvidas, mas um momento de muita realização fotográfica, porque pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo 2 projetos em paralelo, e pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo esses projetos em preto e branco. Então, eu estou trabalhando temas que são relativamente separados, mas não são totalmente separados, e eu estou numa linguagem totalmente nova para mim, que é trabalhar tons de cinza, trabalhar o PB, coisa que eu sempre curti, sempre gostei, fiz pontualmente ao longo da minha vida, mas nunca tinha publicado nada. E trabalhar preto e branco não é fácil, existem milhares de caminhos, não é só tirar a saturação, existem muitos elementos a serem tratados para se comunicar o que se quer comunicar da forma apropriada. Então, por uma provocação da minha editora, a editora Mônica Schalka, que ela é da Vento Leste, ela me provocou a fazer um livro sobre água só no Brasil. Então eu estou fazendo agora um projeto chamado Água Brasil, que eu vou publicar no ano que vem, todo PB, onde eu vou percorrer o Brasil inteiro com um olhar da falta de água e do saneamento. Esse é um. Há muitos anos, desde o meu primeiro projeto Emergentes, eu venho sendo fonte de escuta. Eu venho sendo escuta de muitas reivindicações e falas de mulheres que eu fotografei nesses últimos 20 anos, me contando e compartilhando comigo algumas tragédias e alguns contextos específicos, pontuais, ligados ao gênero de vocês. O gênero que não é meu, e um gênero que sofre e passa por questões muito particulares, das quais o meu gênero masculino jamais saberá. Então, é claro, esse é um assunto que impacta diretamente o gênero feminino, mas que diz respeito a todos. As mulheres são maioria, não são minoria, as mulheres são maioria do planeta, e elas passam por contextos que nós, homens, nunca saberemos. Por exemplo, a mutilação genital feminina, as fístulas obstétricas, né? E outros contextos que poderiam também recair aos homens, mas que recaem muito mais, eu estou falando de mais de 95% nas mulheres. Por exemplo, a violência doméstica. Claro que podem existir homens que sofrem violência doméstica, mas eu estou falando de 1% dos casos. Então esse é um problema de gênero. Por exemplo, as mulheres que são vítimas de escalpelamento com motores de embarcações na Amazônia. Homens podem ser acidentados também? Claro que podem, mas são 2, 3%, a grande maioria são mulheres. Então algo acontece com o gênero de vocês que tem perturbado a minha paz ao longo de muitas décadas, e ao invés de ficar à margem dessa discussão, eu entendi que o meu papel como cidadão, e eu convivo com mulheres, esposa, mãe, amigas, parentes,
seria de compartilhar essas coisas que eu ouvi. Então eu estou no meu papel, muito modestamente, de colaborar com a luta feminina, não de representar ninguém ou ajudar ninguém, mas uma mera e pequena contribuição fotográfica para que a igualdade de gêneros e a justiça entre os gêneros realmente aconteça. A igualdade de gêneros ela é uma coisa muito séria e ela diz respeito a todo mundo. Indiferente do gênero que qualquer pessoa seja, os gêneros têm que ser iguais e todo mundo tem que trabalhar por isso. Essa é uma luta de mulheres e de homens também. Então eu tô fazendo esse meu pequeno papel. É um projeto extremamente complexo, extremamente longo, que vai resultar num trabalho muito denso e que eu vou publicar no ano que vem também. Então, assim, a gente está conversando agora em 2023 e se tudo der certo e correr bem, eu vou lançar 2 projetos grandes, preto e branco, no ano que vem. Bom, se tudo der certo, né? E com isso eu entrego 2 projetos fotográficos bastante robustos que trazem um olhar humanitário e de tentativa de me colocar no lugar do outro, de aproximação e de empatia. São 2 trabalhos que se complementam muito, que fazem parte de um grande movimento, de uma grande mensagem que eu comecei lá atrás, que vai culminar com a publicação desses 2 livros. E que resumem bem tudo que eu tentei na minha vida e na fotografia. Nossa, é muito bom também ter um homem fazendo esse trabalho. Nossa, incrível. Muito bom. E antes de encerrar, isso vai ficar gravado, hein? Fica aqui o convite para você vir lançar em Curitiba esses 2 livros. Ó, tá gravado, compromisso assumido, vamos organizar essa bagunça. Vamos fugir dessa, então, no mínimo ano que vem, que tá aí, né, se for pensar bem, tem o lançamento de 2 livros do Érico, simultâneo pode ser, né, Érico? Aí a gente faz aqui um grande movimento e vamos fazer o Érico para Curitiba, nem que seja força. Legal, Érico, e sucesso, obrigada pelo papo, sucesso nessa jornada nova, né, nesses 2 projetos. Eu tenho certeza que o teu preto e branco vai ficar incrível também. Falando nisso, Érico, as pessoas que não seguem você, que não te conhecem por algum motivo, o teu Instagram, Érico Hiller com 2 L's. Érico Hiller. Isso aí, Érico, ERICOHILLER, é meu nome. Aí tem lá, assim, um vídeo de você falando sobre o preto e branco que é incrível. Ele chega a ser didático, mas tem muita emoção nesse vídeo, vale a pena assistir. Um grande abraço para você, fique bem com a sua família e com o seu projeto lindíssimo. Agradeço muito por você estar nessa luta aí também pelo nosso gênero feminino e pela falta da água, que eu acho que você tá maravilhoso esse tema fundamental hoje em dia, né? Prazer falar contigo, um grande beijo, Érico. Super obrigado. O prazer foi meu, o prazer foi todo meu, uma grande honra poder falar com vocês, eu amei. Obrigada, Até mais, tchau, Érico.